Pois bem, senhoras e senhores, hoje nós vamos tentar discutir uma coisa que tá um pouco chata assim nesse YouTube, que é algumas pessoas reclamando sobre o novo Superman, sobre ter lacração no Superman, só que ou ele é muito fraco, ou ele é muito frágil. Cara, a gente não tem nada ainda, mas algumas pessoas estão nessa vibe e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Vamos lá! Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton e galera, hoje nós vamos reagir a outro vídeo do Luiz Celari, que justamente vai abordar esse assunto que eu tava pensando alguma maneira de falar com vocês e rezando a Deus para que dessa vez a Warner deixe eu monetizar algum vídeo que envolva o Superman, porque até agora tá osso. Mas enfim, vamos focar no assunto. A questão é, muitas pessoas estão reclamando sobre o novo Superman, estão reclamando sobre ele ser frágil, fraco, e é isso e aquilo. Só que as pessoas nem viram nada do filme, sabe? A gente não tem notícias além dos teasers. A gente tem 2 teasers sobre o Superman, então a gente não tem nenhuma notícia que explique o que aconteceu, por que ele tá machucado, se usaram kryptonita, se ele só apanhou, como é que tá funcionando a situação do universo, existe alguém mais forte que ele, não existe. A gente não sabe de nada ainda, entendeu? Não é, por exemplo, como se fosse a Branca de Neve que saiu 1500 declarações da Rachel Zegler falando alguma coisa, né? Não, é simplesmente a gente tem 2 teasers e muita esperança, é basicamente isso. Mas antes da gente ir pro react, galera, peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, ajuda esse trabalho a continuar funcionando. E também tem aqui do meu ladinho um QR Code e na descrição desse vídeo um link que vai levar vocês pro LivePix e vocês podem doar lá o valor que vocês quiserem pra nos ajudar na conquista do PlayStation 5, tá bom? Então, galerinha, é o seguinte... A gente viu que a gente já passou aqui, avançou um tempinho, é porque ele reagiu ao trailer, né, essa prévia nova, e agora nós vamos ver exatamente o que ele falou. Aqui nos comentários o que a galera tá achando. A voz combinou, tradução belíssima. Isso vai fazer voltar pro cinema. Aqui no caso ele tá vendo o que os comentários falaram sobre a dublagem, tá? Ele assistiu a prévia dublada, e aí tá vendo o que o pessoal tá falando sobre a dublagem. Isso vai ser incrível, emocionante, dublagem impecável. Tô acostumado com o Guilherme Briggs, preciso confessar, essa voz ficou top, ficou perfeito. Olha lá, a galera, pelo menos quem comentou até aqui, tá curtindo a dublagem. E eu gostei, tá? Aquele trechinho que ele fala ali, eu acabei gostando da dublagem. Também. Lá combinou. É estranho não ver o Briggs dublando o Superman, mas essa voz combinou. É, combinou, né? Olha lá, trilha sonora, piada do robô olhou pra mim, é o mesmo estilo do James Gunn e tal. Mesma coisa, padrão, o pessoal gostou da dublagem. Sente falta do Briggs, eu sinto falta do Briggs porque, cara, ele foi o dublador do Superman praticamente a minha vida inteira, né? Menos na Animated Series do Superman, que aí foi outro cara. Ansioso pro filme, a dublagem do Superman ficou ótima, então a galera tá elogiando bastante mesmo. A dublagem ficou boa, combinou. Esse Diego vai ter que superar a dublagem porque, olha lá, ele sentiu falta do Briggs, a voz do Superman no Brasil. Então teve um que sentiu falta do Guilherme Briggs, né? Olha lá, pelo jeito... A galera gostou, o carisma do Briggs é único, não vai ser a mesma coisa, o sucesso também. Não, obviamente, né? A identificação que o Briggs tem com o público é uma coisa, o cara dublou durante muitos anos esse personagem. A maioria das pessoas se apegaram à voz dele porque estão acostumadas. Só que isso não vai diminuir a possibilidade desse novo dublador chegar e ter a mesma proporção de alcance, né? É assim que funciona. Então, tipo assim, o que dá pra perceber aqui dos comentários é que tem gente que tá sentindo falta do Briggs, mas não necessariamente tá achando ruim a voz do Diego, né, que é o novo dublador. É só porque, o Briggs fez parte da nossa vida inteira, né, dublando o Superman. Foram as animações, os filmes do Henry Cavill, né, eu acho que tiveram até redublagem depois do filme do Christopher Reeves, que é o Briggs que dubla também. Os que eu vi originalmente não era ele. Então, tipo assim, é mais saudade... mas também aceitando essa nova dublagem, porque realmente ficou boa, cara. Tá bem parecida com a voz do David Cornswet e tal. Então foi uma boa escolha mesmo pra trazer essa renovação pro personagem, né? E vendo dublado, assim, os robôs também conversando com ele, na Fortaleza da Solidão, pra como é o nosso idioma mesmo, em português, traz um... Cara, eu vou dizer pra vocês, essa cena, tá, dos robôs, já tem muita gente reclamando. Ai, porque é uma cena bobinha, é uma cena assim o que lá. Cara, essa cena, na minha visão, ela serve simplesmente pra mostrar o quanto o Superman é humano. Tá, o quanto ele é mais humano que a gente, como ele tem consideração com as máquinas que trabalham com ele. Ele não vê que elas trabalham para ele, elas trabalham com ele. Ele trata eles como se fossem amigos, tá? Além do fato das máquinas serem de Krypton, ou seja, um resquício da casa dele que ele nunca vai mais poder ver, são, eu ia dizer pessoas, mas
são androides que cuidaram dele, sabe? De certa forma à distância, estavam esperando por ele, mantiveram a Fortaleza da Solidão ali tranquila, sabe? Ou foram construídos por ele, eu não sei. Depende da adaptação que eles vão utilizar, tá bom? Depende da adaptação que eles vão utilizar para esse filme. Mas eu acho que de uma certa forma tudo isso é feito para cuidar do Superman. Então ele sente como se essa fortaleza fosse uma pequena extensão da casa dele, como deveria ser. Em algumas adaptações o Superman encara só como fosse uma nave, como se fosse do Henry Cavill. Outras como se fosse uma fonte de informação onde ele vai lá só para conversar com o Jor-El. Enfim, tem muito tipo de adaptação, mas eu acho que nesse caso, sim, né? Sim, eles vão utilizar como se fosse uma extensão da casa dele, onde ele pode se sentir tranquilo. Uma imersão muito maior, eu sinto muito isso quando eu assisto dublado, sabe? Tipo, você entra mais naquele mundo, né? A dublagem é boa porque ela traz pra nossa cultura mesmo a obra, né? Que é feita numa outra cultura, por atores de outras nacionalidades, né? Enfim. E, cara, tem uma parada que eu quero conversar aqui com vocês, que, mano, na minha cabeça, velho, eu tô tentando entender e eu quero opiniões de vocês também sobre isso, tá? Que é basicamente o seguinte, ó, eu recebi... E aqui, galera, tá? E aqui começa um certo problema, tá? Muitas pessoas, tá? Não vou dizer todas e tudo mais, tá? Mas muitas pessoas começaram com essa caça às bruxas. Simplesmente porque não gostaram do Superman ou porque sentem falta do Superman do Snyderverse. E eu não condeno, tá? Eu não condeno. Gosto é gosto. Cada um gosta do estilo que gostar, sabe? E aí começa a dizer que esse Superman é o woke. Sendo que não tem nada que mostre que esse Superman é o woke. Ali o Max pode estar sendo brincadeira, o woke destruindo o Superman, né? Ou ali, mas depois ele coloca flop. Cara, eu vou dizer pra vocês, esse filme pra mim, tá? Sendo bem sincero, vai bater bilhão fácil. Fácil. A ideia que eu tô tendo desse filme é que ele tá sendo feito muito pensado no Superman esperançoso, que vai querer levar adulto, criança, todo mundo. Porque se a gente fosse analisar, por exemplo, o Superman é muito bonzinho, é não sei o quê. Cara, o Christopher Reeve foi exatamente assim. Um cara que tirava gato da árvore e entregava pra criança. Que fazia brincadeira. Tem uma cena do filme do Christopher Reeve, acho que é um dos primeiros, acho que é o primeiro filme, que tem um ladrão subindo a lateral de um prédio com as ventosas e coisa, indo roubar. Ele para em pé e pergunta pro cara o que ele tava fazendo, né? Sabe, ele para assim de lateral pro prédio, assim. Ele bota os pés no prédio, vai conversar com o cara. E larga pro policial e sai voando. Piadinhas, filme leve, porque isso é o Superman. O Superman não é só isso que vocês viram dos novos 52 pra cá. Estão me entendendo? Vocês não é só o universo do Zack Snyder. Tem muitas fases do Superman que a gente nem sonha. Cara, que nem eu falei na live do Barba, tem muita fase do Superman que eu nem sequer imaginava. Eu tive que ir atrás, correr, pesquisar e ver mais ou menos o que era. O troço era muito louco. Mas só que sempre uma coisa era comum. O Superman é um símbolo de esperança. E infelizmente, a única questão de experiência... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou fã do Man of Steel, tá? Mas a única coisa de esperança que tem naquele filme é o S no peito dele. Apenas isso. Esse comentário aqui, mas esse não foi o único, tá? Falando sobre isso também. Corte que eu postei lá da cena e tal. E eu queria entender isso aqui, ó. Tipo, a cultura woke está destruindo o Superman. E eu fiquei pensando, cara, tá, é um negócio da lacração, como a gente vem falando aqui, que é aquela... introdução forçada de pautas sociais nos filmes, né, que acaba tirando você da imersão, que é feita de uma forma mal executada, né, e aí, pô, os caras escrevem mal o roteiro, aí quando o personagem pega, levanta, sai da história e mete aquela lacrada, aquele discurso político, né. Tu vê que o Luis Celari nunca se envolveu nessa guerra cultural, ele não focava nesse assunto, ele não falava sobre nada disso, e ele tem total noção do que é a lacração. Sabe? Ele não vive disso, ele não vive falando sobre isso, ele não leva pro canal dele esse tipo de assunto. Mas ele sabe o que é. Aí o cara que vive falando disso, que tá todo dia nos canais aí assistindo sobre isso, ele parece que não consegue entender. Ele não consegue entender o que é lacração. Ele simplesmente acha que tudo é lacração. Ou então o pessoal critica muito quando muda a etnia de um personagem, que originalmente nos quadrinhos é de um jeito, e aí eles fazem de outro jeito, isso aí é lacração. Isso eu entendo, a crítica. Mas aí, cara, eu tô tentando pensar, tô tentando raciocinar. Qual que é a lacração que tem aqui no Superman? Porque a gente viu essa cena aqui, certo? A cena lá do Krypto, né? Essa foi a cena, tá? Esse comentário veio dessa cena aqui. E aí eu fiquei me esforçando pra pensar, cara, onde que tem a lacração aqui? A lacração, ela é o cachorro? Tipo, tem alguma pauta? Viu? Esse é o problema. Esse é o problema. Essa galera que vê... agora eu vou dar uma de Peter Jordan. Essa galera que vê lacração em tudo, mas não é especificamente o que eu quero dizer. É essa galera que quer o flop de tudo,
sabe? Ou porque não gosta do James Gunn, ou porque acha que a cultura tem que ser resetada, não sei, sabe? Lança o trailer de um filme, vai flopar. Lança um título de um filme que eles estão... vai flopar. Cara, é inacreditável como as pessoas... Eu falei isso na live do Barba. As pessoas pararam, né? A gente lutou, a gente enfrentou a cultura woke, trouxe pra luz muitos assuntos que canais ignoravam por aí, né? A gente debateu muito assunto. Conseguimos frear a cultura woke até um certo ponto. A gente conseguiu dar aquela cauterada, as coisas começaram a melhorar, mas eu digo assim, conseguimos porque são dezenas de centenas de canais que vinham colocando na luz do dia tudo isso, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então chegou um ponto de que a cultura woke acabou recuando, o Laranjão venceu nos Estados Unidos, e por aí foi, né? O resto é história. Então a gente vê que as coisas começaram a melhorar, o mundo começou a dar aquela volta, né? E tentar resolver e ter produtos de qualidade a partir de agora. Entretanto, parece que algumas pessoas não conseguiram sair da trincheira, vamos dizer assim. Eles estão ainda vendo lacração em tudo, brigando com tudo. Eles nem sequer estão se dando ao trabalho de assistir alguma coisa para tentar entender o que está acontecendo. O lance do Superman caído não é lacração, não tem nada disso, cara. O lance do Superman caído é que ele tomou uma sova gigantesca do Ultraman e da Engenheira e ele meteu o pé fugindo pra tentar sobreviver. Ah, mas o Superman, ele se machuca, cara. O Superman se machuca. O Superman sempre vai se machucar se ele encontrar alguém mais forte que ele. E existe muita gente mais forte que ele. A questão do Superman sempre foi a superação. O único herói que eu acho divertido, mas sem graça ao mesmo tempo, é o Saitama, por exemplo. Que não se machuca, que não tem dificuldade, ganha de todo mundo o One Punch Man, né? Ganha todo mundo com um soco. Então ele é engraçado ao mesmo tempo pra muita gente, mas pra mim essa graça funciona, mas ao mesmo tempo não. Porque ele não tem o desafio, sabe? Tu sabe que ele vai entrar numa luta e vencer. E esse Superman, ele é como qualquer outro. Por um acaso não assistiram o Man of Steel, então? Que ele toma uma sova do General Zod e depois tenta vencer, né? Ele utiliza de algumas artimanhas e vence. Ou até mesmo da Faora. Cara, ele apanhou. E aí? O Batman salva o Superman. E não tem reclamação. Ele morre contra o Apocalipse. Não temos a reclamação. Sabe, as pessoas, eles têm birra com o James Gunn. Tá? A minha visão é essa. As pessoas têm birra. Creator Commandos foi 10 de 10? Não. Mas não foi horrível, eu gostei. Foi divertido. E muita gente, cara, desceu a lenha naquela animação porque não gosta do James Gunn. Guardiões da Galáxia, mesma coisa. Sabe, as pessoas criticam por quê? Porque não gostam da pessoa, do CPF do James Gunn. Não do profissional, não das obras que ele tá fazendo. E isso é errado, turma. Falta social escondida aqui, né? Empoderamento dos cachorros, tipo... Ah, né? Eu vi gente que tá criticando também o fato do Superman tá machucado, né? Porque não, o Superman, ele não pode tá machucado, tá fragilizando o homem, tá ligado? Mas, pô, quantas vezes o Superman não ficou estrupiado assim nos quadrinhos, né? Porque, tipo assim, o que o pessoal cobra é fidelidade, não é? Você não cobra estar fiel aos quadrinhos, fiel ao personagem. O que mais tem é momento que o Superman fica desse jeito aqui. Ele toma surra, mas o Superman é um kryptoniano super forte, mas ele também enfrenta inimigos que também são super fortes, tá ligado? Você já viu a animação Superman vs a Elite? Que ele fica arrebentado, né? E é uma coisa recente. Tem a própria luta com o Apocalipse, quando ele morre, né? O Superman do Henry Cavill também, que o pessoal fala, não, mas pô, ele é o Superman, mano. O Apocalipse furou ele, velho. Ele morreu, ele foi morto na porrada. O Batman sentou a porrada no Superman. Não matou do Henry Cavill, tá ligado? Apanhou pra caramba. Então, o que é a cultura woke? É ele apanhar? Isso tá caindo num recurso, num... E outra, isso vai esvaziando a pauta. Isso vai esvaziando a pauta. A briga vai começar a ficar ridícula. Já tá começando, infelizmente já tá começando. Por causa disso. Por causa disso, galera, o filme do Superman, ele tá praticamente fiel aos quadrinhos, tá? Sendo bem sincero com vocês. Tá bastante interessante, tem bastante desenvolvimento ali. Eu consegui ver nessa prévia que a gente vai ter de tudo um pouco, um Superman divertido, um Superman em conflito, um Superman que vai tentar lidar com o Krypto, que é um cão ultra mega poderoso, no mundo que, cara, é difícil ele não destruir tudo, porque ele é um cachorro, é normal, ele vai ter instintos animais. Então ele pode quebrar tudo. Isso vai acontecer. Tá entendendo? Um Superman que vai enfrentar praticamente uma Liga da Justiça, porque eles vão estar trabalhando pro Maxwell Lord.
e eles vão tentar talvez recrutar o Superman ou tentar fazer ele desistir de tudo isso. Ele vai acabar destruindo prédios, como a gente vê, derrubando aquele Kaiju e as pessoas vão ficar contra ele, por mais que ele esteja ali pra salvar. Então a gente vai ter um Superman literalmente feito pra todo mundo. Aí a lacração, cara, pelo amor de Deus, cara, tu tem noção do que tu tá fazendo? Tem noção do que tu tá fazendo? Não parou pra pensar que isso, ninguém teve acesso a nada desse filme ainda? É simples, cara. Se tiver lacração durante o filme, uma lacrada da Lois, uma lacrada daquele pessoal lá do Clarim Diário, do Planeta Diário, perdão, Clarim Diário do Homem-Aranha, do Planeta Diário, se tiver alguma lacrada do Lex, cara, a gente vai trazer pra vocês, tá? Se esse filme for um flop, a gente vai trazer pra vocês. Só que a gente tem que dar uma esperada, cara. Calma. Saiu 2 teasers desse filme, apenas 2 teasers. Não mostraram absolutamente nada do filme. Tem só uns frames do filme e agora a cena do Krypto com o Superman. É só isso que a gente tem. Apenas isso. Então, calma. Discurso muito repetitivo que não tá fazendo sentido nenhum, tá ligado? O que eu entendo disso, vê se vocês concordam comigo, é essa parte do cérebro humano que ele tem, na verdade o corpo humano, né, ele é feito pra sempre economizar energia. E o cérebro, de certa forma, ele tem recursos pra que ele economize energia, que é o quê? O nosso piloto automático. Por exemplo, quando você executa uma ação ali todo dia, ela entra no piloto automático e você não gasta mais tanta energia mental pra executar ela. Isso acontece quando você aprende a dirigir, né, que logo no começo é muito difícil você dirigir um carro. Tem tanta coisa pra fazer, trocar marcha, olhar retrovisor, dar seta, fazer tudo. E aí o seu cérebro fica muito cansado. Só que aí, com a repetição, aquilo vai entrando no piloto automático, você não pensa mais pra fazer. Só executa, né? É assim com tomar banho, escovar o dente, comer e tal. Acaba virando um hábito. E aí o cérebro põe naquela parada de stand-by. E esse negócio de criticar a cultura woke em tudo, acabou que virou isso também, de estar no piloto automático. Porque assim, eu entendo. Pode ter coisa aqui que você não gostou no novo. Não, obviamente, é que nem eu digo, se o cara não gostou do Superman, não gostou do uniforme, não gostou do design do Krypto, que pra mim tá excelente, pra quem não sabe, isso aí é CGI, tá? Ele é 100% CGI. O Krypto não está nessa cena. Não existe esse Krypto, esse cachorro não existe. Isso é 100% CGI. Não tem nem captura de movimento. Só tem a captura de imagem, que é do cachorro do James Gunn, pra fazer esse Krypto, que, vamos repetir mais uma vez, ele tá fiel à primeira aparição do Krypto nos quadrinhos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O filme tá sendo muito bem feito, tá sendo muito bem desenvolvido, e tá na hora da gente calmar o coraçãozinho. Tá bom? O filme tá muito bem. Tu pode não ter gostado do design, pode não ter gostado da escolha de elenco, pode não ter gostado do dublador, por exemplo, não tem problema, isso aí tá ok, tá no seu direito de reclamar. Você não gostou do que viu, perfeito. Agora, dizer que tem lacração, aí não, irmão. Aí não. Ah, tá diminuindo o Superman. Não, cara, é esse tipo de cena, na minha visão, é pra te atiçar a entender quem é que machucou o Superman. Porque, cara, machucar o Superman, derrubar o Superman, ele tá com 14 ossos quebrados, a bexiga tá lesionada, pulmão, intestinos, ou seja, ele apanhou demais. Ele quase foi de Vasco. Então tu fica pensando, quem é que tem poder pra fazer isso com o Superman? E eu acho que essa vai ser a grande questão do filme. Superman. Tiveram também coisa que eu não gostei quando eu vi. Que eu até falei, pô, o traje naquelas primeiras fotos não estavam legais. Aí quando saiu, reanalisei, reavaliei. Achei que melhorou um pouco. Aí nessas cenas aqui, onde ele entra na força. Vou falar pra vocês, sinceramente. A primeira vez que eu assisti esse traje do Superman legal, achei ele bonito, foram nessas cenas aqui finalizadas. Até aqui, não tinha achado ele realmente bonito, sabe? Não tinha achado. Aqui foi a primeira vez que eu achei o traje legal. Falei, pô, agora tá maneiro. Você pode não ter gostado, beleza. Mas não é porque você não gostou que é cultura woke, sabe? Exemplo, o pessoal fica... Desculpa. Por exemplo, o pessoal fica chamando na internet qualquer um que discorde deles de faces. De bigodista. Isso tira o peso da palavra, tira o peso do xingamento, da ofensa. Porque qualquer um que não concorde contigo é isso. E aí hoje a gente tá vendo isso exatamente com os filmes. Ah, eu não gostei do filme, não gostei do Superman. Ah, ele tá gritando de dor, o Superman não faria isso. Pelo amor de Deus, irmão. Tu já quebrou um osso do teu corpo? Já tentou colocar de volta o ombro? Tu já deslocou o ombro e colocou de volta? Imagina isso por todo o teu corpo ao mesmo tempo. Porque muitas pessoas esquecem. Cara, a regeneração... Vamos usar até o Wolverine como exemplo. A regeneração não é anular a dor. É o corpo se reconstruir. Ele acelera o fator de cura, o fator de cura acelerado. Toda dor, todo o remendo que demoraria é instantâneo, só que aquela dor também é na hora. Isso não anula os fatos. O Superman tá com
14 ossos quebrados. Imagina o corpo dele tendo que colocar tudo de volta agora com uma rajada intensa de sol. Isso é dor, velho. E ele grita de dor eu poderia supor que ele grita de dor e de raiva, né? De ter que estar passando por isso. Mas isso não é lacração, cara. Isso é história. Isso é o roteiro. Não confundam as coisas, turma. Pelo amor de Deus, tá? Calma. Porque aí depois vocês dão munição pra quem ridiculariza o nosso trabalho por trazer essas pautas à tona. Vocês dão força pra eles. Aí eles começam a ridicularizar tudo que os canais que vocês amam, o Giga, o Macho Geek, o Wagner, o Nerd de la Família, todos esses. Isso aí, de fato, o Luiz tá completamente certo. De 2015 pra 2022, 3, era um horror tu assistir alguma coisa. Qualquer coisa que tu clicava o play, tu já arrancava recebendo o discursinho. Mas aí é lacração. She-Hulk é lacração. A nova Branca de Neve é lacração. Vocês estão entendendo? Porque tem discurso, tem pauta ideológica dentro, identitarismo, tem a questão de substituição de personagem. Tudo isso acontecendo. Mas aí isso tem lacração. Agora, o filme do Superman é um teaser, tá? Agora tivemos a prévia. E nesse momento não tem nada que se possa, ao menos, se incluir como lacração. Vocês estão me entendendo? Simplesmente isso, turma. Simplesmente isso. Então vocês têm que ter calma, cara. Falta pouco pra assistir esse filme. Nós já estamos em abril, é julho, tá? 10 de julho. 90% da liga vai estar em São Paulo assistindo lá. Todo mundo junto. Provavelmente eles vão sair. Vai rolar a resenha deles lá. Todo mundo falando sobre o filme. Vocês estão me entendendo? Eu acho que eu vou ser um dos únicos que vou ficar aqui no Rio Grande do Sul pra assistir no cinema aqui sozinho. Mas a mesma coisa eu vou fazer. Vou sair do cinema e já vou fazer um vídeo falando pra vocês, ó, o filme é muito bom, ó, o filme é excelente, ou, o filme é péssimo, isso aqui só tem lacração, mas eu vou fazer. E eu recomendo pra que vocês façam mesmo. Vão assistir o filme primeiro. Não, isso que mais incomoda. Isso é o que mais incomoda. As pessoas agora, algumas pessoas, né, como a gente sempre diz, os louquinhos, né, o 0,1%. Eles querem fomentar esse combate até o fim. Porque eles não gostaram desse filme. Não gostaram do James Gunn. Então eles têm que achar uma desculpa pra poder reclamar do filme. Seja lá qual for. E eu digo pra vocês, cara, eu posso ter algumas coisas que eu não gosto do James Gunn. Mas o trabalho dele tá bom. Trilogia de Guardiões da Galáxia, muito bom. Creator Commandos, muito bom. Superman agora, tá excelente pelo trailer. Então eu não posso querer destruir o trabalho do cara porque eu não gosto dele. Ele é uma coisa, o trabalho dele é outra. Sabe? Então tem que ter muita calma nessa hora. Entendeu, gente? Vamos pensar. Não vamos deixar o nosso cérebro cair no piloto automático. Não vamos agir como os lacrolas, tá? Isso é um bom recado pra todo mundo. Não vamos agir como os lacrolas. Que aí qualquer um que discorde deles é bigodista, é faces, é isso, é racis e é isso e aquilo outro. Entendeu? Calma, não gostei do filme. Por que eu não gostei? Não gostei da escalação do David Corenswet. Perfeito, perfeito, cara, tá ótimo. Não concordo contigo, mas é uma opinião válida. Não gostei da ambientação, não gostei da sonoplastia, eu não gostei dos efeitos especiais, sabe? Opiniões sinceras e que tem algum ponto que a gente possa debater. Não é simplesmente porque tu viu um teaser do Superman caído no chão. Não, é o woke, aí ó, tá fraco, ó. Isso aí é cultura woke. Não, cara. Não faz isso. Porque parece que é isso que tá acontecendo com as pessoas, cara. Não, ó, eu não gostei. Você pode ter não gostado, eu não gostei do Superman apanhando. Apesar de acontecer nos quadrinhos, acontecer no filme do Henry Cavill também, que ele apanha do Batman, depois morre pro Apocalipse. Apesar de acontecer também no Superman no Retorno, né, que o Superman apanha pra caramba também. É normal o Superman apanhar. Superman o Retorno, acho que é de 2005, 2006, ele apanha pro Lex Luthor. Mas é que ele tá... Aí vem aquelas desculpas. Mas ele tá num continente feito de kryptonita. Perfeito. Mas ele apanha. E depois o que ele faz? Ele ergue aquela ilha, aquele continente de kryptonita com as mãos. Como se não estivessem afetando ele. Vocês estão entendendo? Isso acontece sempre, né? Mas beleza, você pode não gostar. Mas não é porque você não gostou que é a bendita da cultura woke. Entendeu?
Vamos pensar, vamos separar as coisas, vamos raciocinar, entender por que a gente gostou, por que a gente não gostou, saber o que vai comentar, porque o cérebro ele vai sempre tender pra levar você por essa coisa do piloto automático, por quê? Pra economizar energia. Nosso cérebro foi projetado para economizar energia, porque quanto menos a gente pensa, menos calorias a gente gasta e mais a gente tem chance de viver caso a gente fique muito tempo sem comer. Isso aconteceu no período dos homens das cavernas, certo? O corpo não gosta de fazer exercício também. Por quê? Porque ele quer economizar energia, entendeu? Só que se você deixar o seu cérebro só funcionar em stand-by na economia de energia, você vai ficar burro, velho. Você vai falar coisa que não faz sentido nenhum, entendeu? Não, e outra, cara, e isso prejudica até mesmo os canais que vocês gostam. Vocês estão entendendo? Gosto do Gigante Richard, gosto do Pureza, eu gosto do Barba Movies, do Cinquentão, todos esses canais, cara. Heróis e Mais, Linhagem Geek. Todas essas pessoas acabam sendo prejudicadas porque vocês estão fazendo isso. Porque essa visão de vocês, essa mania de querer criticar desse jeito, só justificar como cultura woke, não ir lá e comentar exatamente o que vocês não gostaram, né? Trazer argumentos válidos para discussão, que até podem ser pertinentes, tá? Podem até ser pertinentes. Mas aí vocês acabam fazendo o quê? Ridicularizando as pessoas que tentam ajudar vocês. Esse tipo de coisa vai acabar caindo no colo deles, as outras pessoas vão poder falar e dizer e acontecer o que quiser, tirando onda, tirando sarro. E a gente vai poder fazer o quê? Tá entendendo? Entendeu? Então vamos pensar, gente. Vamos pensar. Não é obrigado a gostar do filme, não é obrigado a nada. Mas, pô, quando você for comentar alguma coisa, falar, pensa se você pode não estar falando uma burrice, tá ligado? É isso, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da cena dublada. Eu queria comentar esse ponto porque é algo que, cara, velho, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso também. Vamos pensar, vamos raciocinar. Manda pros seus amigos ver essa cena dublada também. E se inscreva. Cara, vou dizer pra vocês, mais um ótimo, excelente vídeo do Luiz Celari. E eu faço das palavras dele as mesmas que a minha, tá? Tá na hora da gente parar pra analisar, parar pra pensar, calcular o que tá fazendo, pensar bem antes de falar alguma coisa. Porque, por exemplo, Branca de Neve, a gente teve todas as red flags, vamos falar bonito hoje, red flags possíveis. Rachel Zegler nas entrevistas só falou besteira, nas previews lá dos filmes só falaram besteira, quem assistiu disse que era ruim, então, cara, tinha um monte de coisa que vinha nos avisando. Superman não tem nada. Ah, teve uma galera que assistiu antecipadamente e disse que tava ruim. Não, tá? Não. Eu mesmo disse num vídeo que eu fiz sobre isso, eu falei, cara, são rumores de uma pessoa que diz ter assistido, que era do Jeff Snyder, né? Um amigo do Jeff Snyder. Aí depois se descobriu que o Jeff Snyder tem um embate, um conflito com o James Gunn, que aí ele talvez teria vazado coisas falsas, que era pra, né, prejudicar o filme do James Gunn. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, tá? Foi um rumor que saiu. Agora, se é ou se não é, só no dia do lançamento, porque a gente não tem, mais uma vez, a gente não tem nada desse filme. Temos 2 teasers, apenas isso. Então calma, galera, calma. Se esse filme for ruim, como algumas pessoas querem que seja, nós vamos falar. E eu falo não só por mim, tá? Eu posso dizer que todo o pessoal da Liga Nerdola, todos os youtubers que vocês tanto gostam, todos eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Vai ser um ou outro que pode passar pano caso esse filme seja ruim. Agora, se o filme for excelente, como algumas pessoas não querem que seja, nós vamos falar também, cara. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter que falar a verdade. A gente não vai falar o que querem ouvir. Nós vamos assistir o filme, vamos trazer os fatos que estão naquele filme e apresentar pra vocês. A partir da nossa visão. Se vão gostar, se não vão gostar, aí aqui embaixo no videozinho tem o like e o dislike. Simples, sabe? Não tô brigando, não tô discutindo, não tô afastando o público como muitos fazem. Não, é porque eu quero que as pessoas tenham noção de que a briga contra a cultura woke, ela existe, ela é real, ela acontece. Só que tem que ser feita aonde a cultura woke está afetando qualquer produção. Não onde ela não tá. E aí vocês acabam esvaziando a pauta, diminuindo a luta e fazendo com que um filme que aparentemente está sendo bem feito, sendo bem construído, acabe sendo prejudicado sem motivo nenhum, tá bom? E assim, meus amigos, o que eu quero pra vocês é muita calma nessa hora, respira, vamos com tranquilidade, esse filme tá ficando bacana, aparentemente tá bonito, então tá na hora da gente, né, ter um pouco de esperança com o cinema. Muita gente tá decepcionada com o Demolidor, como o próprio Moisa falou na live do Barba, só que do Demolidor, por exemplo, ele é uma produção lá da época que a cultura woke tava no seu auge, sabe? Ele é um picote daquele filme.
um remendo que eles fizeram daquela série, sabe? Recortaram pra fazer aquilo ali. Entendeu? É basicamente isso. Então tudo que tá saindo agora do pós-cultura woke estourar pelo mundo, pode ser que dê certo. Então vamos ter fé, vamos ter esperança. Se for excelente, a gente vai trazer pra vocês. Se for horrível, a gente vai trazer pra vocês. Não se preocupe, tá? Tudo com o seu tempo. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro. É barato, é tranquilinho, é baratinho, acho que é 3 pila, né? É só pra ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos pra vocês. E do meu lado e embaixo tem o QR Code, né? E o linkzinho pra vocês, para poder mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem e também contribuir para a nossa conquista do Play 5. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.